Existe dentro da classe o que nós chamamos de modificador de acesso público. Nós criamos uma classe chamada cachorro e ela tem umas propriedades, ou seja, características específicas que todo cachorro tem: nome, raça, cor e sexo. E nós falamos bastante sobre essas propriedades. Agora nós vamos falar sobre métodos e funções. O que é um método? O método é executa uma ação ou uma função pré-definida. Na verdade, um método é uma função que executa uma operação, executa um bloco de código. Você já aprendeu a criar funções. Por que nós falamos, em vez de colocarmos funções, nós falamos métodos? Enfim, é porque a forma da classe trabalhar é com propriedades e métodos. Mas, na realidade, mesmo na prática, um método é uma função e uma função é um método. Então, ela é a mesma coisa uma da outra. O que nós vamos fazer, então, com a nossa classe que nós criamos de cachorro? E antes de nós criarmos os métodos, eu preciso te explicar algo sobre as questões dos acessos das propriedades dentro da classe. Quando nós criamos a nossa classe cachorro, nós colocamos aqui dentro algumas características e propriedades dessa classe. Nós definimos que todo cachorro tem um nome, tem uma raça, tem a cor e tem um sexo. Ok? Então, isso está pronto. Por que eu coloquei público? Porque público ele pode ser utilizado, ele pode ser modificado o tempo inteiro dentro da classe cachorro, em qualquer lugar. Ela pode ser acessada em qualquer instante, em qualquer momento, dentro do objeto que estiver instanciado da classe que você escolheu. Então, aqui eu criei uma classe animal, criei um objeto animal e instanciei com a classe cachorro. Eu consigo, então, herdar todas as características, todas as propriedades, todos os métodos e funções da classe cachorro, desde que ela esteja pública. Existe mais dois, existe o private e existe o protect. Exatamente isso aqui. O que o private faz? Imagine que eu vou criar aqui uma outra característica, que é uma outra propriedade que todo cachorro tem, que é a altura. E vou definir a altura desse cachorro de 5 metros não, né? Mas 2 metros tá bom, né? Porque cachorro de 5 metros, grande demais. Vou aqui comentar o protect por enquanto, não vou falar dele agora, vou falar um pouquinho do private. E qual a diferença dessa propriedade para essa propriedade de baixo? Em termos de valor, em termos de característica, não existe nenhuma diferença. Existe diferença na forma que eu estou declarando a minha propriedade, ou a característica que esse cachorro tem. Enquanto essa aqui vai ser privada, essa aqui vai ser pública. Essa eu consigo ter acesso em qualquer lugar. A privada eu só consigo ter acesso dentro da classe. Para eu exemplificar isso para você, eu vou salvar o código, vou executar o código novamente. Observa que ele não deu nenhum tipo de erro. Não tem, então a sintaxe está correta, a forma está correta. A classe continua funcionando, tudo continua funcionando normalmente. Então, o que eu posso fazer para te mostrar que eu não consigo ter acesso a essa propriedade fora da minha classe? Nós criamos um objeto animal, que ela está vinculada, instanciada à classe cachorro. E aqui dentro nós alteramos o valor do nome, da raça, da cor e do sexo. Só que nós criamos agora, foi criado novamente, uma outra propriedade chamada altura. Então vamos colocar aqui e vou colocar a altura certo? O nome do objeto, setinha, traço seta, nome, que é a propriedade que eu quero pegar. A altura do loop é de, vou colocar 2 pontos aqui, e na frente eu quero colocar a propriedade, a altura que foi aqui eu acabei de criar. Animal, setinha maior, altura. Salva, executa. Opa! Ele trouxe todas as outras informações? Trouxe. Ele conseguiu ter acesso à minha propriedade altura, que é o que ele está falando aqui? Não. Ele deu um erro fatal.
ou seja, ele não vai passar. E ele está falando o seguinte, olha, não foi possível ter acesso à propriedade privada de cachorro. E qual que é o nome da propriedade? Altura. Ele está falando que essa informação ocorreu, esse erro aconteceu na linha 39. Olha aqui, ó, ele me dá tudo que eu preciso saber, qual é o erro que deu, onde que deu e o que eu preciso fazer para corrigir o erro. Então vamos lá, olha aqui, linha 39. Eu falei que eu queria ter acesso à altura do nome e pegar a altura dele. Porém, o que eu fiz aqui? Eu coloquei a minha propriedade como privada. Colocando a minha propriedade como privada, eu não consigo ter acesso fora da minha classe, mesmo criando um objeto específico para ela. Porque ela literalmente está dizendo, você só pode ter acesso à altura dentro da própria classe. E o objeto Protect, qual que é a diferença dele? Vou instanciar, eu vou simplesmente comentar isso aqui. E vamos criar uma outra propriedade. Além da altura, esse cachorro também tem um tamanho. E o tamanho dele também vai ser de 5 alguma coisa, né? Ok, tudo bem. Vou copiar isso aqui. Protect quer dizer protegido, ok? E vou dar um erro. Então, vou mudar aqui. Tamanho do loop é de, aqui em vez de altura, passa a ser tamanho. Tamanho. Vou salvar, executar novamente, e ele continua não tendo acesso à informação. Ó, acesso à propriedade cachorro tamanho, ela é protegida. Não consegue ter acesso. De certa maneira, né, o privado e o protegido tem a mesma finalidade, de ter acesso apenas dentro da própria classe. Porém, tem uma diferençazinha básica que você precisa saber entre o privado e o protegido. Qual é, então, a diferença delas? Vou comentar o código aqui, vou salvar, vou salvar e vou executar. Passou mesmo. E agora eu vou te explicar qual que é a diferença entre privado e protegido. Quando eu coloco uma propriedade ou, né, uma variável privada, uma característica privada, eu só posso ter acesso dentro da própria classe. Como que eu faço isso? Eu faço isso fazendo assim, usando um comandinho chamado this, ou seja, setinha para frente, né, traço seta, e colocando o nome dela, altura. É como se eu fizesse isso aqui, ó, eco, altura é. Agora eu consigo ter acesso à propriedade do cachorro, da altura dele. Ele está com um valor fixo. Porque eu estou usando dentro da própria classe. A mesma coisa eu consigo fazer com o tamanho. Também eu consigo ter acesso dentro da própria classe. Eu consigo com o público do mesmo jeito, não muda nada. Vou colocar aqui tamanho e nome. Tudo que está dentro da classe, eu consigo ter acesso a ela, a ele, ou às propriedades, ou aos métodos, usando o this. Porque está aqui dentro. Ok? Normal, independentemente. Mas qual a diferença, literalmente, entre privado e protegido? O privado, eu só posso acessar dentro da classe independentemente. O protegido, não. O protegido, eu consigo ter acesso às declarações dela criando ou herdando uma outra classe pai ou filha. É o que nós vamos aprender mais para frente. O que é o princípio da herança? O que é a herança necessariamente? Se eu fizer essa informação, class, né, cachorros, e agora eu vou aqui criar uma classe chamada gatos. E eu vou
querer herdar as informações de cachorro. Então eu vou colocar extends, e eu vou apontar essa informação para cachorros. Isso aqui é uma herança. O que eu estou dizendo necessariamente aqui nessa hora, nesse momento, com esse comando? Eu estou falando que eu estou criando uma classe gato e estou estendendo, estou herdando também as propriedades da classe cachorro. Isso é herança, nós vamos falar um pouco mais para frente. Isso aqui é só para você entender que o privado eu tenho acesso apenas dentro da classe e o protegido eu consigo utilizá-la dentro de outra classe a partir de uma herança. O público eu tenho acesso em qualquer lugar. Não vamos falar disso aqui agora, apenas para você entender. Ok? Então ficou claro o que é o privado, ficou claro o que é o protect e o que é claro o que é o público. Vamos agora então para os métodos. Como que eu faço para criar um método dentro da minha classe? Você já aprendeu a criar função. Function, certo? Aqui dentro, nome da função. Isso aqui você já sabe. Só que você aprendeu a fazer fora da classe. Function, ok? Nome da função, abre parênteses, abre chaves, fecha chaves. Você já aprendeu a fazer isso aqui. Então não é nada, nenhum segredo para você. O que nós vamos fazer agora dentro da nossa classe? Nós vamos criar um outro método que vai nos dar uma informação. Ele vai nos trazer aqui, vamos, né, todo cachorro. Imagine que nós queremos saber aqui o IMC do cachorro, de um cachorro específico, de cada cachorro, ok? Então, para eu criar um método, eu uso a mesma metodologia, a mesma sintaxe para criar uma função, como function. Eu vou dar o nome de IMC, vou colocar aqui e para eu calcular o IMC, eu preciso saber o peso e eu preciso saber a altura do cachorro. Ok? Abre, fecha chaves. E aqui dentro nós vamos calcular o IMC. IMC é igual... Como é que calcula? Qual que é o cálculo mesmo? Acho que é isso mesmo. É o peso vezes, dividido, abre parênteses, fecha parênteses. Você sabe que a matemática primeiro executa o parênteses, depois executa o que está de fora. Eu vou primeiro executar essa expressão. É o peso, a altura vezes a altura. Eu acho que assim calcula um IMC. Eu vou dar um return direto, porque aí eu não preciso criar uma outra variável. Então, eu acho que é isso aqui que calcula como é que faz. Ok? Então, vamos executar isso aqui. Vou tirar essa classe aqui de cima. E agora eu vou aqui para baixo. Como que eu faço para ter acesso à minha função, ao meu método IMC? Da mesma maneira que eu tenho acesso às propriedades da classe. Pegando o objeto que foi instanciado, eu vou dar só um eco aqui embaixo, uma outra linha, br-br, ok, e vou colocar aqui embaixo. Eu vou pegar ela como retorno, ok? Então, hat vai ser igual ao nome do objeto, setinha maior. E agora eu vou, em vez de eu apontar para a propriedade ou característica, eu vou apontar para a classe, ou vou apontar para a função, vou apontar para o método. Qual foi o método que nós criamos? IMC. E quais são as propriedades que eu tenho lá dentro? Eu tenho peso e altura. Então, o peso do meu loop, eu acho que o loop pesa uns 15 quilos. Acho que é mais ou menos isso. E a altura dele, acho que dá uns 30 centímetros, então 0,30. Isso, acho que é isso que meu cachorro tem de altura. Eu não sei se a altura ele fica em pé totalmente ou é de 4, mas se eu colocar ele em pézinho, assim, literalmente, ele vai dar
1,60 m mais ou menos. Então, vou colocar 1,60 m, 15 kg, 1,60 m. Eu vou agora mostrar aqui o peso do loop. H2, peso do animal nono. O peso do loop não, é o IMC. O IMC do loop é de 2 pontos. E agora vou pegar aqui o RET, que é o retorno da minha função, do meu método que eu acabei de criar. Beleza? Vamos executar. Olha lá. O IMC do loop é de 5.859375. Beleza? Então você agora aprendeu que um método é nada mais que uma função que executa uma ação, executa uma operação, vai trazer um resultado para você. Então, tudo que nós vimos para trás foi literalmente para te mostrar que o conhecimento adquirido para trás, ele te dá a capacidade de você executar algumas ações no futuro que são fundamentais na sua vida de desenvolvedor. Existe uma outra coisa que nós podemos fazer aqui dentro, que é tipar as nossas propriedades. Como nós fazemos isso? Aqui na frente do público, nós podemos fazer isso aqui, ó. Podemos colocar os tipos da propriedade, os tipos da variável. Então, o nome, ele é um texto, então posso colocar como string. A raça também é string. A cor também é string. O sexo também é string. O que eu estou fazendo necessariamente? Eu estou tipando, definindo. Detalhe que nós colocamos aqui dentro, ó, colocamos o peso e a altura do nosso cachorro. Eu defini aqui a propriedade privada, a altura. Então, eu não consigo ter acesso dela do lado de fora. Eu vou publicar aqui para eu poder ter acesso à minha altura do cachorro. E eu vou deixar aqui a altura do cachorro como fixo, ponto 6. Certo? E eu vou colocar isso aqui como um inteiro. Ok? A única coisa que eu vou deixar para colocar de modificado necessariamente vai ser o peso do cachorro. Então aqui onde eu tenho, que eu criei meu método e coloquei altura, eu criei uma propriedade fixa. Se eu criei uma propriedade fixa e eu tenho meu objeto animal, eu vou vir colocar isso aqui, ó. Na verdade não. Eu vou tirar isso aqui. Eu posso fazer isso aqui também, mas eu posso fazer isso aqui dentro, ó. Se eu quiser fazer simplesmente isso aqui, ó. Altura. Eu consigo. Mas eu não quero fazer isso, ok? Eu quero deixar do jeito que está e quero utilizar toda a informação da classe do lado de fora, só para você saber que eu posso fazer qualquer tipo de coisa. Animal, e ela vai receber a altura que ela é fixa. A única coisa que eu estou modificando aqui, literalmente, colocando um número aleatório, é o peso do animal, que é o peso do loop. Porque a altura já vai vir pré-definida, porque quando eu criei a propriedade, eu coloquei público só porque eu preciso ter acesso, tudo bem? E já de 1,60 m. Salvei, executa e vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, deu erro. Ó, o valor padrão, ou seja, não pode utilizar o valor da propriedade altura como tipo. Por que eu não posso? Porque eu preciso utilizar float. Eu fiz de propósito, só para você ver o erro que dá quando eu faço uma tipagem da propriedade, ok, como inteiro e coloquei um valor fracionado. Como que eu faço para usar isso, mudar essa informação? Eu não posso usar um número inteiro com fração, porque ele é um número que flutua. Então, como resolver? Eu vou pegar isso aqui e colocar float. Ok, salvei, executo, agora eu tenho a informação correta. O IMC do loop é de 5.85, não mudou nada em termos de cálculo, porque eu coloquei a altura da mesma maneira, ó, foi a altura de 1.6 centímetros, ok?
Então fica claro para você, por que eu posso usar uma tipagem dentro da minha propriedade? Porque ela te traz mais segurança e ela protege a sua propriedade de informações erradas. Mesmo que você vai falar, mas é eu que vou utilizar, sou eu que vou usar a tipagem, sou eu que vou usar a classe, ok, mas nós também esquecemos das coisas, né? Nós estamos desenvolvendo um sistema e aí ele é grande demais, a gente esquece o que nós colocamos, qual foi a maneira, se foi string, se foi int, se foi float, se foi array, e vira esse negócio todo na mente. Então, para não dar esse tipo de problema, você fala assim, não, eu quero definir, eu quero proteger minha classe o máximo que eu puder. Então, você coloca a tipagem, que mesmo quando você for utilizar a classe através do objeto, e você colocar uma informação que ela não fazia parte, que ela não é compatível, ela te retorna o erro e você consegue corrigir isso da melhor maneira possível. Outra coisa em relação a funções que nós já aprendemos aqui e que você também pode utilizar dentro dos métodos, que é os parâmetros nomeados, porque aqui ele está num parâmetro posicional e nós colocamos, tem uma outra coisa aqui que nós podemos verificar. Você já aprendeu que essa informação que foi colocada aqui, ela está como obrigatória. Por que está obrigatório? Porque não tem nenhuma definição, caso ela não seja passada, que ela venha a ser executada. Por exemplo, vamos imaginar que eu não coloque nada aqui, vou deixar em branco, vou executar, ele deu erro. Deu erro porque ele esperava alguma coisa, certo? Então, vou colocar isso aqui, vou colocar e vou executar novamente. Opa! Ele deu erro de incompatibilidade, porque eu coloquei um operador string querendo que fosse o float. Novamente nós fizemos aqui dentro uma forma de nós protegermos a informação do jeito que ela está. Beleza, não fizemos nada porque a nossa variável, ou seja, o nosso parâmetro, ele está aqui para receber qualquer informação. Então ele recebe string, ele recebe int, e ele não consegue fazer cálculo de string e numérico, impossível. Então, como que eu faço isso? Eu posso fazer isso aqui, vou colocar padrão. Agora, eu vou tirar a informação, vou salvar. Requer o parâmetro altura implícito, beleza? Ok, então vou colocar aqui 0. Vou continuar deixando em branco. Vírgula não funciona, ok? Então, 0 novamente. O parâmetro peso requer um parâmetro da altura implícito. Certinho? Por que eu estou sempre fazendo isso aqui para você entender? Porque todas as vezes que você for fazer um cálculo específico, você precisa proteger a sua classe, você precisa proteger o seu programa para evitar os erros de execução. Agora tudo volta ao normal. Tudo bem? Outra coisa que eu preciso falar para você em relação aos métodos e funções. Você aprendeu também a utilizar as funções com parâmetros nomeados, porque aqui ela está em parâmetros posicionais. Como que eu faço então isso? Aqui, se eu quisesse colocar a altura antes do peso, é simples. Eu pego aqui a altura, 2 pontos, e simplesmente inverto essas informações. Vírgula, e aqui dentro vai ser o peso, 2,15. Executo. Olha lá, não mudou nada. Por que não mudou? Porque nós usamos a posição, ou seja, a nomeação do parâmetro, do valor, para que ele possa executar a função e o método que nós estamos usando dentro da nossa classe. Espero que tenha ficado bem claro. Tudo que você aprendeu, nós utilizamos de uma vez só aqui dentro da nossa classe
como você criar uma classe, como você tipar a classe, como você criar o método e como você utilizar os parâmetros nomeados e posicionais dentro de uma classe e também com o objeto.